uma live especial. Nós vamos bater um papo hoje a respeito do artigo 28 do CPP, arquivamento da investigação, o que decidiu o STF nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Tudo bom? Tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Grande Renê. Renê, apagou a internet? Tudo em ordem, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Como é que o pessoal aqui resolver? Legal, então tá bom. Eu quero agradecer imensamente, Renê. O Renê pediu para atrasar alguns minutinhos, então, Renê, atendemos o seu pedido. Atrasamos alguns minutinhos, então eu quero pedir desculpa para a galera. O Renê estava fazendo make-up. Hã? O Renê estava fazendo make-up. Mas isso é normal. Isso é normal. Ele acha que ajuda. Mas nós vamos, então, iniciar. Como eu disse, nós vamos falar sobre o artigo 28 do CPP e o que decidiu o Supremo nas ADIs. Confesso que, se perguntarem para mim o que decidiu o Supremo, eu não vou conseguir responder com exatidão. Eu vou dar uma de concurseiro, sabe? Excelência, eu não me reporto. Tem algum sinônimo, Excelência? Mas vamos lá, antes da gente começar, como sempre faço, eu vou pedir para vocês, e vários colegas aqui, ó, André do MP do Amazonas, já vi aqui o Thiago Alberti, delegado do delegado do Rio Grande do Sul, Priscila, colega nosso do MP do Rio Grande do Sul. Então tem muita gente aqui do MP, da magistratura, da polícia, advogados, defensores assistindo. Eu vou pedir para a gente se apresentar rapidamente, para vocês, na verdade, se apresentarem. Eu sei que todos são conhecidos, porque fica gravado, depois vai para o YouTube, etc. Vamos começar com a Graciela. Ricardo Silvares aqui também assistindo. Graciela, começa você, depois a gente segue. Boa noite a todos. Eu sou Graciela Henrique, sou juíza de direito no estado do Espírito Santo. Atualmente estou designada para atuar em 2 varas criminais residuais e em uma vara de crimes contra criança e adolescente que foi instalada recentemente aqui no Espírito Santo. E sou professora também de sentença criminal. Legal, legal. Obrigado por aceitar o convite, viu, Graciela? Aliás, quando nós fizemos o anúncio que você participaria, muita gente ali comemorando, seguidores dizendo que legal, tal, joia. Então eu fico muito feliz. Olha, eu agradeço a confiança. Que nada, André Walmsley está aqui, Douglas, assistindo, então eu imagino a sua responsabilidade com o André Walmsley. Apresenta você agora, Douglas. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Meu amigo Rogério, Douglas Fischer, sou membro do Ministério Público Federal aqui em Porto Alegre, atuo perante o TRF da 4ª Região, nas turmas criminais, onde eu consigo chutar um pouquinho no processo penal e no penal, que é a área que eu atuo, e já por alguns anos, já estou no MPF há 27 anos. Né? Então, para mim é uma alegria vir debater e tentar entender hoje, se isso for possível, essa bagunça da interpretação que o Supremo Tribunal Federal criou com esse julgamento. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Legal. O Douglas tem um livro de processo penal com o Pacelli, um livro, né, Renê, bem bacana, que tem capítulos que eu tenho vontade de colocar aspas na página 2 e terminar na página 50. Não é plágio, eu estou citando, na verdade. Renê já participou de algumas lives, ele vai se apresentar, temos alguns livros juntos, nos conhecemos no Conselho Nacional do Ministério Público. Renê, manda ver aí. Boa noite a todas. Meu nome é Renê Souza, sou promotor de justiça do Mato Grosso, sou professor de alguns cursos preparatórios, ocasionalmente professor, inclusive, do RSC Online, né? Tenho alguns livros escritos com o Rogério, alguns textos trabalhados aí com vários colegas. E o próprio Douglas participou de um livro que eu coordenei sobre a lei anticrime. Uma alegria estar aqui, pessoal. Vamos debater um pouco mais sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Um tema que parece simples, né, Rogério? Mas ele se tornou completamente engenhoso e é incrível como aqui nós encontramos uma interpretativa que pode conduzir a uma mudança total do texto colocado pela lei ou uma completa inutilidade da decisão proferida. Então, é importante como a
às vezes, interpretar as decisões que deveriam esclarecer alguns pontos. Joia. Eu vou começar, então. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, Sim. eu vou começar, então, perguntando o seguinte. Eu vou perguntar para a Graciela, depois, se o Douglas e o Renê quiserem acrescentar alguma coisa, aí eu pergunto para o Douglas, daí a Graciela e o Renê, depois para o Renê, e assim vai. Depois da decisão do Supremo, temos dois caminhos a percorrer, que eu acho que tem uma porta, que é a porta inaugural, que se você escolher abrir a porta A ou a porta B, não tem mais volta. Aí todas as outras respostas você vai ter que seguir no mesmo caminho, na mesma linha. O que eu quero dizer? O arquivamento ele é encaminhado para a análise e homologação do magistrado, ou o magistrado é comunicado da promoção de arquivamento? Então, o Ministério Público promove o arquivamento e comunica o juiz, se você entende que esse é um caminho sem volta com as outras perguntas, ou então voltamos ao sistema antigo que nunca mudou, já que o Supremo suspendeu a eficácia do artigo 28, o Ministério Público submete à homologação judicial, ou seja, teremos uma decisão judicial homologando o arquivamento. E se você concordar com isso, também é um caminho sem volta nas próximas perguntas. São dois caminhos, A ou B. Graciela, você, como magistrada, você acha que o caminho é o A ou B? O caminho em que o MP só comunica ou o caminho em que o MP submete à sua homologação? Então, vamos lá. Parece uma pergunta de resposta fácil, mas na realidade não é, né, Rogério? E antes de responder a pergunta, eu gostaria de rapidamente trazer aqui e registrar o momento em que essa lei, a lei que trouxe o pacote anticrime, ela foi publicada. Essa lei ela é publicada em um cenário em que nós temos a Constituição Federal, na qual se prevê um sistema acusatório. E, ao mesmo tempo, na prática, nós lidamos com um Código de Processo Penal que entrou em vigor no início da década de 40 e que, por óbvio, tem alguns requisitos de inquisitoriedade. Então, é justamente nesse cenário que surge essa lei. Então, aqui é importante nós observarmos que quando a lei, ela, em um primeiro momento, ela traz a redação original do artigo 28, o objetivo, na minha visão, é tentar, de alguma forma, corrigir esse aspecto do Código de Processo Penal, esse resquício de inquisitoriedade, trazendo uma imparcialidade, trazendo para dentro do sistema algo que nos permite separar as funções. E quando o Supremo vem e faz essa interpretação conforme, ora com redução de texto, ora sem redução de texto, e interpreta... Ora com inclusão de texto. Exato. Praticamente reescreve os artigos, né? A realidade é essa. E com este cenário de um sistema acusatório, de um Código de Processo Penal com resquício ainda inquisitório, com a interpretação dada pelo Supremo, que deve sim observar os princípios constitucionais, nós estamos, né, no meio dessa situação. Eu acredito que algumas interpretações podem sim serem obtidas a partir daí. A primeira interpretação, né, em um primeiro momento, se nós fôssemos fazer uma análise da literalidade ali do texto, mais próxima da literalidade do texto, poderia sim chegar à conclusão de que o Supremo ele retornou com o que previa o artigo 28 e que o inquérito policial, o arquivamento do inquérito, iria sim depender da homologação judicial. No entanto, se nós fizermos uma análise mais ampla, uma análise que busque trazer um melhor sentido para a norma, que é a minha visão e a minha posição, eu acredito que a interpretação deve ser no sentido de que a atribuição para arquivamento do inquérito policial é ato exclusivo do Ministério Público. E a interpretação do Supremo deve ser entendida no sentido de que quis o Supremo
com isso, que fosse inserida a obrigatoriedade do Ministério Público comunicar o magistrado, como foi feito no artigo 3º-B, quando se determina que o promotor de justiça tem que comunicar o juiz de todos os atos de investigação. Então, seguindo esse raciocínio, buscou o Supremo, em que pese todas as situações, mas se nós analisarmos aqui qual seria a interpretação que melhor vai se conformar com a Constituição Federal, seria que o objetivo é comunicar o juiz. Então, em um primeiro momento, essa é a minha posição. Então, depois eu gostaria de falar novamente. Vamos ouvir os dois. Você, em resumo, Graciela, você acha que o Supremo realmente quis voltar à submissão? Não, você, na ADI, o Supremo quer que volte para o juiz homologar, mas você discorda ou você acha que o Supremo, na verdade, não quer que coloque para homologar? O objetivo do Supremo foi que o juiz seja comunicado do arquivamento. Bom. Tá, então, você, de acordo com a sua visão, o Supremo não segue o caminho do juiz homologar, segue o caminho do MP comunicar, e se o juiz discordar, o juiz provoca a revisão. Douglas, depois Renê. Olha que problema que vocês já me arrumaram, né? Tem que falar depois das ponderações da Graciela. Eu sempre tenho a oportunidade de debater com ela e o modo que a Graciela traz as ponderações, ela sempre nos coloca num brete. Mas vamos lá. É difícil, mas eu vou fazer uma ampliação, porque veja bem, primeiro, vamos deixar claro o seguinte, este projeto de lei, ele foi mal feito, ele foi colocado como um jabuti, porque ninguém debateu, foi uma coisa absurda o que aconteceu. Eu sou favorável ao juiz de garantias. O juiz de garantias brasileiro, ele tem uma mescla, antes de eu falar, tem uma mescla porque se pressupõe que uns juízes são mais isentos do que outros, né? Porque tem juiz de garantias em alguns casos e outros não tem. Quer dizer, é uma coisa quase que incompreensível. O Supremo Tribunal Federal conseguiu piorar aquilo que já estava ruim, na minha visão. Eu acho que vai ter que ter embargos de declaração para resolver esse problema. No artigo 28, na minha leitura, o Supremo não apenas fez uma interpretação conforme, como legislou. No 28 caput. Legislou claramente. Porque, olha, eu vou ler aqui para tentar explicar o que eu consigo interpretar. O 28, na redação, dizia: ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos, o órgão do Ministério Público deve comunicar à vítima, o investigado e a autoridade policial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. O que transparecia? Que o Ministério Público promoveria o arquivamento, inclusive do inquérito, e comunicaria depois o juiz. Né? Só que olha o que o Supremo Tribunal Federal fez. Eles deram uma interpretação conforme, com inclusão de texto, desculpe, eu não conhecia isso, mas para mim foi isso, para dizer que, ao se manifestar pela manifestação do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, para separar inquérito de procedimentos de investigação criminal, comparativo, o órgão do Ministério Público submeterá a sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Para mim, isso está valendo para o inquérito. 2, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão criminal ministerial, quando houver para fins de homologação na forma da lei. O que me parece que o Supremo fez? E se me convencer do contrário, eu mudo a impressão, e eu não consegui acompanhar o julgamento e eu não tenho os votos. Inclusive, nós conversamos sobre isso. Ao que me parece o seguinte: o Supremo disse, inquérito policial, o arquivamento vai ter que ser judicial. Essa é a impressão que eu tenho. Porque ele diz, quando ele se manifestar pelo inquérito, o Ministério Público tem que submeter a manifestação dele ao juiz competente. E não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal tem dito, em competência penal originária, isso nunca aconteceu na prática, que ele tem que se manifestar no mérito quando fizer coisa julgada material. Ou seja, se o Procurador-Geral da República pedir o arquivamento por atipicidade, justiça da punibilidade, eles fazem a sindicância disso. Ou seja, exatamente porque gera
a coisa julgada material. Então, a impressão que eu tenho é que ele quis dizer, nos inquéritos, o Ministério Público vai ter que fazer o arquivamento judicial. Acredito que sim, quem tem que comunicar a vítima não é o juiz, inclusive a Graciela e eu conversamos sobre isso. Eu acho que as ponderações que ela me fez num debate, eu acho que ela tem razão. Nós fizemos isso antes da live. Eu acho que isso é o ônus do Ministério Público comunicar a vítima, né? Agora, nos casos de homologação, nos casos de arquivamento interno, aí nós temos a segunda parte, ou seja, ele faz o arquivamento e encaminha os autos ao procurador-geral ou à instância revisional, no caso do Ministério Público Federal, é a segunda Câmara de Coordenação e Revisão, né, para fins de homologação. Ou seja, nesses casos, que são os procedimentos de investigação, que inclusive o Supremo Tribunal Federal disse que o Ministério Público tinha um prazo de 90 dias para informar os PICs que estão em andamento. Isso está em alguma parte da decisão, que eu não lembro exatamente onde, mas me parece que ele acabou criando essa dicotomia, que vai complicar, mas a impressão que eu tenho é essa, inicial. Perfeito. Renê, Douglas, eu já tinha visto isso. Eu, num primeiro momento, eu não entendo por que o Supremo trataria de maneira diferenciada a arquitetura de arquivamento do inquérito policial e do PIC. E digo mais, se um destes arquivamentos tem que ter uma fiscalização do juiz, não é o inquérito policial, é o nosso PIC. Porque o inquérito policial já tem um controle externo do MP. E o nosso PIC é que está sem controle externo na visão do Supremo. Então, concordo com você que, lendo a decisão do Supremo, há um campo fértil para falar, peraí, essa comunicação, a submissão para a homologação é do inquérito. O PIC, eu só comunico o juiz. Mas se a gente parar para pensar e fizer uma análise teleológica, o PIC faz mais sentido ter o controle judicial do que o inquérito, que já está sujeito ao controle externo. Eu concordo contigo, tá? Eu concordo contigo. Eu estou concordando contigo. Não, mas veja, eu acho que não há aqui qualquer fissura entre o que você falou e o que eu falei, porque isso que você está falando é o que parece estar escrito no voto, né? E aqui, Rogério, só fazendo uma colocação bem rápida, nós temos que diferenciar também que a lei, ela traz que é uma atividade típica do juiz, é fazer o controle da legalidade da investigação, o que é completamente diferente do juiz ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade do ajuizamento da ação penal. São duas coisas completamente distintas. Porque quando eu falo de pegar um caminho A ou um caminho B, se o juiz homologa, então, Renê, se o juiz homologa, o inquérito fica no juízo, hein? Agora, se o juízo só é comunicado, eu acho que o inquérito, a exemplo do PIC, ficam arquivados no MP. Estou falando bobagem, não? Não, perfeito. Uma ideia consequente da outra, né? Eu acredito que o grande problema foi que a decisão, ou pelo menos o que nós temos agora publicado, que é o extrato, elas se utilizam de expressões que são completamente imprecisas, né? Ele diz que o órgão do Ministério submeterá a manifestação ao juiz competente, esse verbo submeterá, ele pouco informa, ele pouco nos esclarece se essa submissão é para a reavaliação do mérito, da conclusão, da decisão tomada pelo membro do Ministério Público, naquilo que a maioria da doutrina dizia que era um ato composto, né, o arquivamento do inquérito policial, por conta da tomada de decisões de duas instituições diferentes, ou se essa submissão é apenas um envio, uma remessa do caderno. Eu tendo a concordar com a doutora Kelly, porque, vejam, o item seguinte da decisão do Supremo, quando ele menciona que o próprio Poder Judiciário poderá também submeter a matéria à revisão de instância, aí sim o Poder Judiciário estaria se discordando da decisão tomada pelo Ministério Público e comunicando essa sua discordância. Então, em um primeiro momento, ele só toma ciência da decisão tomada pelo Ministério Público para fins, eventualmente, até para revogação de medidas cautelares ou qualquer tipo de registro.
judicial a respeito da existência de inquéritos, de processos que faz daquele cidadão. E acho que essa interpretação, é difícil a gente falar em interpretação sistemática, né, Douglas? Porque o CPP, nesse ponto, ele virou uma bagunça, né? Se você pegar o 10 parágrafo primeiro, que fala concluído o inquérito, o delegado remete o inquérito primeiro para a autoridade judiciária, você cria uma tendência de interpretar que é o juiz que é que domina, que teria que analisar o desfecho do inquérito policial. Mas, como todo mundo sabe, ele é destinatário imediato, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, é destinatário imediato desse investigativo. Mas acho que o dispositivo que me dá a maior tranquilidade para tomar parte nessa tendência, de que o juiz apenas toma conhecimento da decisão sob o ponto de vista de um conhecimento, de uma mera comunicação, é o terceiro A. Porque o terceiro A, ele traz para dentro do Código de Processo Penal aquilo que se preconizou a respeito do princípio acusatório e a própria interpretação dada, pelo menos por esse extrato do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que o terceiro A só pode permitir o juiz atividades probatórias para, olha só o que ele diz, para dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Ou seja, na fase pré-processual, o princípio acusatório, pelo menos no que está dito pelo próprio Supremo, é quase um sistema acusatório puro. Embora a gente saiba que isso não existe, né? Mas, de qualquer forma, ele está fazendo uma distinção entre o acusatório na fase pré-processual do acusatório durante o processo. E o juiz de direito, que toma conhecimento de um arquivamento pelo promotor de justiça, discorda desse arquivamento e quer que haja ação penal, ele tem uma quebra do princípio da imparcialidade objetiva que vamos colocar, não quebra, né? Mas flerta com um pouco de violações ao princípio acusatório. Então, me parece que é a melhor interpretação. O arquivamento ainda é feito pelo membro do Ministério Público, o magistrado apenas é submetido no sentido dele ter sido comunicado desse arquivamento e, em caso dele discordar, como acontece com os novos colegitimados para tanto, aí ele comunica a instância de revisão do Ministério Público. Acho que é essa a melhor interpretação. Então, René, você entende que o juiz, seja inquérito, seja PIC, ele é comunicado podendo discordar do arquivamento, mas não há homologação. Isso. Tá. Então, vamos lá. Eu acho que isso seria o melhor mesmo, tá? Eu quero deixar isso claro. Eu quero deixar isso muito claro. Eu estou tentando achar o voto médio aqui, Douglas. Tentando achar o voto médio. Então, a Graciela, ela também bate na tecla da comunicação. O MP comunica ao juiz independentemente de inquérito ou PIC. O juiz não homologa. O Douglas entende que da decisão do Supremo poderá vir uma tese de que o inquérito deve ser submetido à homologação, o PIC não, apesar de que o Douglas acha que tudo deveria ser comunicação. E o René bate também na tecla da comunicação e não submissão à homologação. Então, agora eu faço uma segunda pergunta que tem tudo a ver com essa. E eu vou pedir para vocês também raciocinarem com a cabeça daqueles que entendem que o juiz homologa. Graça, você tem essa missão aqui. Você vai representar os seus colegas aqui. Por que eu digo Douglas, René e Graciela? Olha só. Se o juiz... Como é que fica a participação da vítima? É aqui que eu quero pegar. A participação da vítima. Então, eu comunico o juiz só depois que eu comuniquei a vítima e passou o prazo de 30 dias para ela se insurgir. Eu faço uma comunicação concomitante. O juiz, para quem entende que homologa, o juiz poderia homologar antes da manifestação da vítima. Aí, se a vítima discorda, sobe para o procurador-geral desfazer uma decisão. Eu não sei se eu estou compreendendo. Então, vamos lá. É complexo, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Graça, fala o seguinte. Eu queria saber a tua opinião nos dois cenários. Vamos ser aqui, porque tem algumas perguntas, vamos ser objetivo todo mundo. Eu falei demais aqui. Graça, se o juiz homologa, se for essa tese que vingar, qual deve ser o procedimento com essa participação da vítima? E se o juiz não mais tem que homologar, como deve ser o procedimento com a participação da vítima? Aí, Douglas e depois René.
Eu entendo, professor, e só fazendo aqui uma ressalva, que em uma interpretação literal, pelos verbos e pelas expressões utilizadas, a interpretação seria que nós retornamos à sistemática antiga. Mas, né, numa interpretação que eu espero que prevaleça, nós estamos aqui colocando toda a atribuição do arquivamento para o Ministério Público. Então, partindo do pressuposto que o juiz ele permanece homologando o arquivamento do inquérito, eu acredito que a lei ela trouxe essa atribuição para o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai promover o arquivamento, ele vai se manifestar e submeter o arquivamento ao juiz e, ao mesmo tempo, ele terá que comunicar à vítima. Agora, esse prazo de 30 dias, como que será feito isso na prática? Como essa observância deve ser feita? O Ministério Público, ele comunica à vítima, aguarda os 30 dias e submete à apreciação judicial, porque, pelo que ficou, né, a interpretação literal, ela é muito complicada, porque se nós analisarmos o que está escrito aqui, o fato seria, o Ministério Público vai submeter ao juiz para homologação e, ao mesmo tempo, a vítima. Nesse intervalo, se no outro dia o juiz homologa, acabou o interesse da vítima, não tem o que se fazer. Então, perderia o sentido. É exatamente por isso que eu não acredito que o juiz ele tem que homologar. Mas vamos, né, partindo desse ponto, que o juiz ele teria que homologar essa promoção de arquivamento, então eu acredito que o Ministério Público terá, sim, que comunicar à vítima, aguardar o prazo para só depois submeter a homologação judicial. Neste cenário. Entendi. Então, se o juiz homologa, o Ministério Público comunica a vítima e depois de 30 dias ele encaminha para o juiz com a resignação ou não da vítima. Não, exatamente. Se a vítima está se insurgindo, esse juiz não tem como homologar, submete à revisão. Se a vítima não se insurge, o juiz pode se insurgir e também submeter ao Ministério Público. Em última análise, Douglas, até o Márcio Alberto colocou aqui, quem vai dar a última palavra é o MP no arquivamento, porque é uma questão de titularidade da ação penal e opinião delicti. De acordo? Assim, eu quero deixar claro que o que eu disse na primeira parte não é aquilo que eu imagino correto que deva ser feito. Quero deixar isso muito claro. Não, tá? isso ficou claro. Né? E uma coisa que a gente tem que dizer muito, assim, eu vi alguns comentários rápidos. A questão de modelo acusatório. Tá? O modelo acusatório, na minha visão, ele se pauta por duas circunstâncias, que são os chamados elementos fixos. A ação penal não pode começar sem a iniciativa do titular da ação penal, ponto número 1. Ponto número 2, separação do juiz e da acusação para julgar. Mas os atos do Ministério Público têm que ter controle. Esse é um ponto que eu acho muito importante destacar. Essa é a razão, eu só vou adiantar aqui para o pessoal tentar entender. Tem uma discussão muito grande sobre o artigo 385 do CPP, que eu digo que ele não apenas não contraria, como ele confirma o modelo acusatório. Porque eu escrevi um texto que vai ser publicado em breve, porque se o Ministério Público decide dizer o seguinte, eu pedi absolvição e isso vincula o juiz, quem está julgando é o Ministério Público. E isso, na verdade, contraria o modelo acusatório, na minha visão. Eu concordo bem? com você. Em que pese o Américo BD, que está nos assistindo, discordando da gente. Eu sei disso. Mas o BD tem excelentes argumentos sobre isso. Excelentes argumentos. Mas o que eu quero dizer é que, sim, eu concordo com o que disse a Graciela, na medida em que o ônus de comunicar deve ser do Ministério Público, isso eu não tenho dúvida, é o Ministério Público que sim, que vai ter que comunicar, e eu acho que dentro de uma ideia de sistema, para deixar a coisa mais organizada, o melhor a se interpretar é o Ministério Público vai arquivar, diz, vou arquivar, comunico à vítima. Lhe dou um prazo de 30 dias para dizer quer ou não quer. Com ou sem resposta, junte-se aos autos e mande para o juiz. O juiz vai ter a solução de dizer o seguinte, se tiver o recurso a resignação da vítima, ele vai ter que mandar para a instância revisional. E se não tiver a resignação da vítima, mas ele discordar, se ele discordar,
eu não vejo inconstitucionalidade em ele mandar para a instância revisional do Ministério Público. Por quê? Porque é um controle, e tem que ter este controle interno, nem que seja interno. Se a instância revisional se manifestar pela manutenção do arquivamento, aí morreu. Ou seja, o que eu estou dizendo, eu acho que está de acordo com o que tu destacaste. O controle fica com o Ministério Público, sem dúvida nenhuma. Eu creio que sim. Só que eu preciso ressaltar de novo que o Supremo Tribunal Federal tem dito que o Poder Judiciário tem que fazer o controle de arquivamento quando ele faz coisa julgada material. O Supremo reiteradamente diz isso. Né? Nunca aconteceu na história, eu fiz uma pesquisa em todos os julgados, você sabe que eu sou meio maníaco de ficar lendo as decisões, e nunca aconteceu, até onde eu conheça que o Supremo tenha rejeitado um pedido de arquivamento que fizesse coisa julgada material, mas ele sempre faz esse destaque. Então, a impressão que eu tenho é que o Supremo embutiu ali nessa interpretação conforme, incluindo o texto, que ele quer que o juiz faça esse controle jurisdicional também. E mais um detalhe que eu quero deixar claro aqui. Eu interpreto que este controle não é apenas no inquérito. Tanto é que o Ministério Público tem o prazo de submeter os PICs, as investigações, para que o juiz saiba o que está acontecendo. Porque tanto que eles, quando reconheceram o poder investigatório do Ministério Público, e que eu acho correta a interpretação, eles disseram que o Ministério Público tem que submeter o procedimento de investigação a posteriori para ter um controle de legalidade, como disse a doutora Graciela, um controle de legalidade na investigação. E o juiz vai ter que fazer este controle. Mas a doutora Graciela destacou uma coisa, não é fazer um controle de mérito, em princípio. E aí o Supremo está sendo contraditório. É um controle de legalidade da investigação, tanto que ele pode fazer o quê? Ele mesmo reconhece que pode determinar o trancamento de ofício de investigações. Perfeito. Aliás, eu até ia perguntar o seguinte, Renê, que é um assunto que você gosta bastante, escreve. O Supremo, quando ele obriga, se é que já não estávamos obrigados, obriga o Ministério Público a comunicar ao Judiciário a existência de PICs, ele novamente bate na tecla de que o Ministério Público tem um poder investigatório. Eu costumo ler as decisões e fazer uma análise holística ali, sabe? Fazer um mosaico, vendo o que aquela decisão acaba confirmando direto ou indiretamente. Então, mais uma vez, o Supremo diz o Ministério Público tem o poder investigatório por meio do seu PIC, mas obrigatoriamente tem que comunicar a existência ao Judiciário. Exatamente. Penso que está absolutamente correto. Agora, o problema de a gente tentar encontrar uma sistematicidade em tudo isso é que quando a gente começa a dar uma olhada com mais cuidado, no próprio artigo 3º a gente encontra um calcanhar de Aquiles. Acompanhe comigo, parágrafo 4º do artigo... Renê, rapidinho. Essa minha conclusão do poder investigatório eu dedico ao delegado federal Márcio Alberto, que está aqui, dizendo que ele não vai se manifestar sobre isso. mas como é bom só eu estar com a palavra. Brincadeira à parte. Márcio Alberto é uma pessoa excepcional. Vamos lá. Bom, eu estava chamando a atenção para o seguinte. Acho que se a maioria concorda que o juiz é somente comunicado desse arquivamento, aí tem um dispositivo que eu acho que cria um certo embaraço para essa tese. É o parágrafo 4º do artigo 3º-C, que ele fala: fica das partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Esse, ao meu ver, induz a ideia de que os autos do arquivamento são mantidos em juízo. Os autos do inquérito policial arquivado são mantidos em juízo. Então, a parte, ou quem quer que seja, poderá ter acesso a esses autos na Secretaria do Juízo, no caso do Juiz das Garantias. Qual artigo você falou, René? O artigo... Parágrafo 4º do artigo 3º-C. É que dizer que não podia, dizer que não, o juiz do processo não poderia ter acesso mais a esse inquérito. E o Supremo declarou inconstitucional dizendo não. Não, René, mas cuidado. Eu acho que esse parágrafo 4º, ele não está se referindo ao inquérito arquivado. Não. Ele está se referindo àqueles documentos que, em tese, não acompanhariam a denúncia. Uhum.
Entendeu? Eu interpreto assim. E que o Supremo deu um pedala. O Supremo falou, não, a denúncia vai acompanhada de absolutamente tudo. Então, na minha opinião, esse parágrafo 4º, ele está na linha daquela ideia de que a denúncia ela iria desvinculada de tudo que tem juízo de valor do juiz das garantias e ficaria para as partes terem acesso. Ele não está se referindo, penso eu, a procedimento arquivado. Não. Eu penso O também. objetivo foi a não contaminação. Isso. Que esse Suposta não ele não contaminação. a suposta, né? A não contaminação. E que o Supremo discordou. Não sustentasse a ação penal, mas foi declarado inconstitucional. E que o Supremo, exato, o Supremo falou. Até porque Graciela, Douglas e Renê. Renê, a gente conversou isso no telefone. A gente não pode esquecer que o juiz das garantias não recebe a denúncia. Mas é quem analisa o arquivamento. Então, olha o que pode acontecer, Renê. Eu, Rogério, promovo o arquivamento. O juiz das garantias discorda de mim. A Graciela é a juíza das garantias. Ela discorda de mim. Desculpe. Ela manda para o procurador-geral. Aí o procurador-geral fala, a Graciela tem razão. Isso é caso de denúncia. Promotor, ofereça a denúncia. Ele pega outro promotor para respeitar a minha independência funcional. Aí o promotor oferece a denúncia. A Graciela não vai receber, porque você é a juíza das garantias. Aí vai para um juiz, que é o juiz da instrução. E ele fala o seguinte, o promotor que arquivou tinha razão. Eu rejeito a denúncia. E dessa rejeição da denúncia, aí é recurso em sentido estrito para o tribunal. Tá parecendo aqueles brinquedos da Disney, né, Renê? Vai, volta, dá um looping, desce outra vez a dizer, o que você acha? No fim, se for essa sistemática, é até uma espécie de depuração mesmo do sistema, porque o próprio juiz das garantias, quando ele manifestou uma espécie de predileção pela ação, a suposta imparcialidade objetiva dele também estaria questionada. E aí, nada melhor do que o outro juiz, que não o próprio juiz das garantias, para conhecer do recebimento dessa denúncia. Me parece até que haveria, nesse raciocínio, um encaixe mais adequado. Agora, vamos ver como é que isso vai... Eu sempre gostei, Graciela, Renê e Douglas, eu sempre gostei do juiz das garantias atuar até o recebimento da denúncia, inclusive. Eu entendo a posição do Renê. Aí tem lógica. Tem lógica. A posição do Renê foi a que prevaleceu no Supremo, deixar claro isso. O Renê, essa explicação do Renê seduziu o Supremo. Agora, eu sempre achei um absurdo que está no pacote anticrime, deixando o juiz da garantia até a fase do 399. Alguém esqueceu, Douglas, de ler teu livro, que aquele recebimento da denúncia não é o recebimento da denúncia. Do 396. Exato. Bom, eu sempre gostei, Graciela, de ver o juiz das garantias. Você, como juíza das garantias, eu acho que você deveria ter o recebimento da denúncia. Por quê? Imagina o seguinte, Douglas, você já trabalhou em casos assim também. Renê idem. Graciela já se deparou com isso. Você tem um caso mega de organização criminosa, interceptação telefônica e tráfico e lavagem, uma coisa complexa. O juiz das garantias acompanhou tudo. Aí você vai, oferece a denúncia com denunciados presos. Aí vai para um juiz da instrução que tem 5 dias. No estadual ele tem 5 dias para receber essa denúncia, às vezes com 20 volumes. Sabe o que ele vai fazer, Douglas? Ele vai ligar para o juiz das garantias. O que você acha, Graça? Você, como juíza, você vai falar o seguinte, tô vendo aqui colegas do Douglas também se manifestando, mas é a pura verdade. Verdade. O legislador, ele até tem a imunidade do aluno de direito. Ele pode, não deveria, mas o erro dele é a gente falar, eu escutava que na lei não tem palavras inúteis, mas... Bom, mas o Supremo, quando ele corrige o legislador e fala que o 399 está errado, o Supremo poderia ter pensado nesse juiz da instrução, nessa situação que não é incomum, né, Graça?
Não, é o nosso dia a dia, né? É a estrutura que nós não temos, a quantidade de demandas, o número de processos. Eu, assim, sou uma entusiasta do Juiz das Garantias, sou favorável com todos os problemas que surgiram e que podem surgir em relação à implantação do Instituto. Eu sou totalmente favorável. Eu acredito que no cenário que nós estamos vivenciando, o Juiz das Garantias vem, sim, para trazer uma maior segurança, uma maior imparcialidade, sem aqui entrar em qualquer discussão, se o juiz é parcial ou imparcial, ou se o juiz... Não, a discussão não é essa. A discussão é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Nós temos um sistema acusatório e este é o sistema que deve prevalecer, aliado aos princípios que estão previstos ali na Constituição. Mas eu concordo com a ponderação a respeito do momento, até o momento em que esse juiz deve atuar. A atuação deveria, sim, ser feita até o recebimento da denúncia, porque ele teria elementos suficientes para analisar ou até mesmo para rejeitar. Porque o que acontece na prática, vamos ser realistas, diante da quantidade de processos que nós temos, diante do número de demandas e do pouco tempo para avaliar, as denúncias acabam sendo recebidas, sem que nós tenhamos, e eu puxo essa responsabilidade para o magistrado, tempo suficiente para analisar se verdadeiramente essa denúncia ela deve ser recebida ou não. Essa é uma realidade do dia a dia, né? E uma crítica que eu trago aqui, porque muitas das vezes é quase que impossível. Você tem um magistrado para lidar com 10 mil processos. Então, o juiz das garantias, um dos objetivos seria esse, que essa fase inicial, essa fase da investigação, que se tivesse um cuidado maior, uma preocupação maior, já que ali nós estamos também lidando com a concessão da liberdade e com diversas outras medidas que vão afetar a vida do indivíduo, né? Perfeito. Renê e Douglas. Douglas, Renê. Tira uma dúvida que existe. Essa dúvida eu falei com o Ricardo Silvares, queria a opinião de vocês. O artigo 28, ele buscou uma revisão necessária dos arquivamentos pelo PGJ ou Câmara de Revisão. Então, Douglas, quando você promove o seu arquivamento, você comunica... Ideia do 28, você comunica a vítima, agora comunica o juiz, etc. Mas ainda que não haja resignação, ainda que todos concordem, a ideia do 28 era que você, Douglas, independentemente de resistência, Renê, você submetesse a um duplo grau. Quase que entre aspas, recurso de ofício do nosso arquivamento. Você teria que ter um reexame como condição de eficácia daquela promoção. Estou aqui, Douglas, fazendo um paralelo com o recurso de ofício, Renê. Isso. Agora, com a decisão do Supremo, se a vítima não discorda do arquivamento, se o juiz não discorda do arquivamento, teremos que submeter a um duplo grau? Veja, o que eu acho que nós temos que fazer é primeiro verificar como é que ficou exatamente essa sentença aditiva, né? Porque essa foi uma decisão que porque ela acrescenta no artigo 28 a participação do magistrado. Mas eu não sei se ela excluiu essa oração, essa frase, que falava que era necessária a remessa da revisão ministerial para fins de homologação. Diz isso, né? Que o promotor deve encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. E o que consta nesse extrato vindo até agora é simplesmente a inclusão, a submissão da manifestação do promotor de justiça ao juiz. Então, não sei se essa expressão foi excluída. Talvez nós tenhamos que aguardar para verificar isso. Sabe por que eu acho, Renê? Douglas, me corrija se eu estiver errado. Sabe por que eu acho que essa obrigação acabou? Porque, senão, nós vamos ter aquele problema do juiz homologando e eu ter que encaminhar para o órgão de revisão ver se o juiz acertou ou não acertou a homologação. Caso você entender que o juiz... Uma coisa ou outra. Porque se você entender que o juiz só é comunicado, como eu acho que é o correto, esse verbo submeterá... Não, perfeito. Perfeito. Então você, Renê, acha o seguinte, para quem entende que o juiz é comunicado, revisão necessária. Para quem entende que o juiz homologa, aí a revisão depende de discordância, é isso?
Exato. Porque se não tivermos, se entendermos que é somente a comunicação e excluirmos a participação do órgão ministerial, aí é um problema, sem dúvida nenhuma, por conta da falta de controle a respeito dos atos decisórios do promotor de justiça que encerra precocemente, indevidamente, se fosse o caso. Então, a ideia é que haja ainda uma instância de controle. Então, por isso que eu penso que... Mas já não houve controle da vítima e do juiz, Douglas? Assim, ó, eu vou dizer claramente, neste caso em que não teve a resignação da vítima e não teve a desconformidade do juiz, eu acho que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas eu quero... Como? Não submete. Eu acho que daí não submete. Se não tiver mesmo não havendo homologação, porque se... Eu concordo com o Douglas. Entendemos que que não há homologação, que a atribuição do arquivamento ela é exclusiva do Ministério Público, nós temos aqui um ato administrativo, não sei se a expressão é essa, composto, que para ser aperfeiçoado ele vai precisar, sim, eu acho que esse era o objetivo da norma, que haja uma promoção, né, do promotor de justiça, que haja uma manifestação do promotor e que essa análise ela seja feita por uma instância revisora. Eu concordo com você, Graça. Douglas, concordo que esse foi o fim da norma, mas veja bem, o Supremo acrescentou a figura do juiz. Esse é o problema. Esse é o problema. Que não tinha. Eu tô dizendo isso. Agora, com o juiz, é que perdeu sentido esse controle necessário, pessoal. Por quê? Porque o juiz já está lá, né, Douglas? E ele tá controlando. Essa questão, eu acho que o Supremo ainda vai ter um lampejo de esclarecer esse problema que ele criou. Tá? Eu espero, porque, veja bem, nós estamos debatendo e nós não conseguimos chegar, com todas as razões, a uma questão coerente. Primeiro, porque o que se colheu foi, aspas, um voto médio do entendimento. Tá? Mas eu quero esclarecer uma coisa que eu acho importante, Rogério, que nós estamos aqui. Nós estamos falando de juiz de garantias. E aqui no Brasil, quando se começou a debater o juiz de garantias, uma parte da doutrina falou uma coisa que não corresponde ao correto fundamento, penso eu. Primeiro, se disse aqui no Brasil que tinha que ter o juiz de garantias porque o juiz do processo estaria contaminado e que isso teria sido decidido no caso Rauschut versus Dinamarca. Cuidado, cuidado. Leiam, não o que alguns dizem, vão ler o caso. O professor Mauro Fonseca Andrade esclarece muito bem que aquele caso é muito diferente da realidade do Brasil. Muito diferente. Outra coisa, se parte do pressuposto, utilizando decisões do Tribunal Constitucional Europeu, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que a parcialidade nesses casos se presume. Não. O tribunal diz o contrário. A imparcialidade se presume e a parcialidade se prova. E a lei do juiz de garantias é tão ruim que ela diz o seguinte: se isto fosse verdade, nós temos uns juízes mais contaminados e outros menos contaminados. Porque eu não tenho juiz de garantias na Lei Maria da Penha, eu não tenho nos tribunais. Quer dizer, júri. E no júri. Quer dizer, veja bem, olha só, a doutora Graciela está na vara numa vara comum como juíza do processo. Ela não pode atuar como juiz de garantias e ela atua como juiz do processo. Por quê? Porque ela não pode ser contaminada. Mas se depois ela sair desta vara e for para a vara do lado, que é da Lei Maria da Penha, aí ela pode atuar em todo o processo porque ela não está mais contaminada. Pera, vamos falar sério. Isso não tem lógica, gente. Eu entendo que sim, tem um sentido, mas criar a incompatibilidade do juiz automática, isso é uma coisa que foi disseminada de forma, desculpem, equivocada aqui no Brasil. E isso vai gerar um problema, sabe qual? Agora eu vou chegar no que disse a Graciela. O juiz do processo que tiver 5 dias para receber a denúncia, sabe o que ele vai fazer? Sabe o quê? Ele vai receber a denúncia. Se ele tiver um pinguinho de dúvida, ele vai receber a denúncia. Ele vai receber. Agora, se ele fosse o juiz do processo, se ele conhecesse o processo, ele poderia rejeitar a denúncia em determinados casos. Então, essa confusão que foi criada, porque aqui no Brasil muito se fala em modelo acusatório, e a gente não abre os livros para estudar o que é modelo acusatório.
Esse é o grande problema do Brasil. Porque se eu perguntar para a grande maioria o que é modelo acusatório, quando a gente escuta nas universidades, os conceitos que foram dados de modelo acusatório, na verdade, não são corretos, ou ao menos são incompletos. Né? Vou dar um exemplo aqui, nós estamos falando de juiz de garantias, tá? Mas uma coisa que se dizia, agora o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Ufa! Finalmente, agora nós temos um modelo acusatório. Quer dizer, antes nós não tínhamos modelo acusatório? Claro que tínhamos. Eu prefiro um modelo que é um elemento variável do modelo acusatório de o juiz não decretar prisão preventiva de ofício. Mas isso não desnatura o modelo acusatório. Isso que precisa ser entendido. Mas, fecho parênteses, eu apenas dei essa palha para dizer o quê? Que nós temos que ver que do modo como foi feito e do modo como foi interpretado, o juiz de garantias vai causar problemas. E sabe o que vai acontecer? Vai gerar muita nulidade. E mais do que ter controle de legalidade, por conta dessas dúvidas, se o Supremo não resolver, é que nós vamos ter processos sendo anulados. Ainda bem que o Supremo disse o seguinte, nós temos até 24 meses para resolver esse problema. Porque o Supremo disse 12, podendo ser por mais 12. Bom, como todo brasileiro, nós temos o quê? Nós vamos jogar nos 48 do segundo tempo. Eu não tenho dúvida disso. Né? Eu não tenho dúvida disso. Eu participei, eu tive uma coisa interessante que aconteceu. Eu participei de treinamento no Panamá com a implantação do modelo acusatório lá. E eles fizeram uma implantação muito interessante por estados. Embora seja um estado federado, eles foram implementando por estados para ver como é que ia funcionar. Eles tinham um prazo para fazer isso. O Chile também, o Chile também. Eles se inspiraram no Chile, claramente no Chile. Claramente no Chile. Certo? Mas eles foram fazendo paulatinamente. Acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter que urgentemente esclarecer essas questões para dizer... Porque os ministros do Supremo, eu vou dizer algo, por favor, filtrem o que eu vou dizer agora. Do modo como eu vejo algumas decisões publicadas, eu não vou falar do juiz de garantias, alguns dão decisões e não entendem o que acontece lá embaixo. A realidade do processo, todas as variantes que podem acontecer que nós estamos levantando aqui. Porque não conhecem essa sistemática da realidade de primeiro grau, sobretudo, que é onde vai estourar e é onde mais se preocupou com o juiz de garantias. Né? Então, para mim, o Supremo vai ter que resolver isso. Nós não temos uma univocidade. Né? Eu gostaria, agora eu vou dizer a minha compreensão, eu gostaria de ter um sistema em que o Ministério Público fizesse, sim, mas aí não é que isto é modelo acusatório ou não é. Estou dizendo o que eu gostaria que fosse. Tá? Mas se não for dessa maneira, nós vamos fazer de outra. Eu gostaria de compreender que o Ministério Público é o titular da opinião delicti, que tem que se submeter a controle. E que bom que tem o controle da vítima. Eu sou um que acho que a vítima tem que ter voz. Tem, inclusive, uma obra escrita com o Frederico Valdez Pereira, onde, aqui no Brasil, nós não valorizamos a participação da vítima dentro do processo. Tanto que as 11 condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos foram por violações dos direitos das vítimas dos crimes. Isso é uma coisa que ainda nos diz que nós somos, aspas, punitivistas. Né? Então, o Ministério Público tem que ter controle dos seus atos. Agora nós temos um controle da vítima e um controle pelo Poder Judiciário, que eu acho que tem que ter. O Ministério Público não pode ter o poder de, por exemplo, pedir a absolvição e o juiz estar vinculado a essa absolvição. Eu defendo isso, porque tem que ter controle. Esta é uma questão para mim relevante. Tanto que quando eu faço o arquivamento, eu acho que tem que ter este controle. E continuo defendendo. Agora, se o juiz, que é o competente para fazer este controle, ele diz: estou de acordo com a opinião delicti negativa, ou seja, não vai andar. A vítima também diz, tá bom para mim. Eu acho que acabou, está feito o controle. Para mim, essa é a melhor interpretação. Veja bem, para mim a melhor ideia. Agora, o Supremo precisa esclarecer o que ele fez com esse aditivo na interpretação do 28, com inclusão de texto.
Graça, Desculpa, você queria acrescentar uma coisa, Graciela. Quero pedir a palavra e... Eu adoro sempre, isso, né? viu, Douglas? Adoro ver juiz pedindo a palavra para nós. Vamos lá. A senhora está com a palavra, pois não. Obrigada. Obrigada, que eu fico ansiosa aqui, porque Douglas sempre sendo Douglas, né? Maravilhoso, com esse conhecimento todo, em poucos instantes ele traz, assim, inúmeras questões e eu gostaria de ter tempo para debater todas, mas eu quero aqui, diante de tudo que está sendo colocado, e nós estamos, sim, tentando, de alguma forma, interpretar o que o Supremo Tribunal fez e o que é bastante difícil e nenhum de nós temos a resposta. E é por isso que eu gostaria de fazer uma fala aqui, colocando o meu posicionamento, e eu peço aqui para o Rogério esse tempo justamente para falar isso, para dizer o seguinte: quando nós interpretamos, e eu vou aqui deixar um pouquinho o juiz das garantias e falar do 28, e quando nós interpretamos o artigo 28, se prevalecer essa interpretação dessa literalidade do texto, de que nós retornamos à sistemática anterior, de que será necessário a homologação do arquivamento do inquérito pelo juiz, eu entendo que isso é um verdadeiro retrocesso. Porque se nós analisarmos o processo penal, a evolução do processo penal, ela tem sido no sentido de quê? De garantir a separação das funções, de reafirmar a imparcialidade do judiciário. E nesse contexto, é quase que inconcebível nós permitirmos que, por um pensamento antiquado, com receio de se perder a atribuição, de se perder poder, de se perder espaço, utilizando esse argumento, que nós possamos adotar algum tipo de atitude. E aqui é importante nós dizermos que nós estamos lutando muitas das vezes por atribuição que não é nossa, eu digo isso como magistrada, ou que não deveria ser o bom andamento do processo penal, porque exercer, como eu disse anteriormente, a função de fiscal do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública não é função típica do magistrado, não é função típica do juiz. E não entendam mal, porque eu acredito sim que é interessante qualquer tipo de democracia que se haja uma possibilidade de revisão das decisões. No entanto, nós não podemos nos esquecer que a Constituição Federal ela atribuiu o Ministério Público a função de titular da ação penal e que o nosso sistema é acusatório, eu digo mais uma vez, e quando ela atribui essa função, a última palavra quanto ao arquivamento ou não do inquérito deve sim ser dessa instituição. Então, eu acho que nós precisamos que o debate aqui, e quando eu digo aqui, eu coloco em relação a tudo que está sendo debatido pelos juristas, pelo Supremo Tribunal Federal, o debate não pode, não deve ser sobre quem tem mais ou menos poder. O debate tem que ser qual interpretação que vai diante da realidade que nós lidamos, e desculpe o desabafo, mas diante da realidade que nós enfrentamos no dia a dia das varas criminais, qual seria a interpretação que vai resguardar, que vai garantir os direitos e garantias fundamentais que ali estão previstos? Qual seria a interpretação da norma que vai garantir o princípio da presunção de inocência, de uma liberdade ampla, da duração razoável do processo? Porque no dia a dia, o que nós nos deparamos, é por isso assim, que eu não aceito que a norma seja interpretada totalmente de forma literal, nós nos deparamos com inquéritos policiais intermináveis, que demoram anos e décadas para serem homologados e arquivados. E nós sabemos que isso representa, muitas das vezes, na vida do jurisdicionado, uma condenação. Então, na condenação minha visão, social, né? Qualquer iniciativa que surja e que venha tentar, de alguma forma, trazer celeridade para o sistema, é louvável. É pequeno, é inicial, mas é louvável. O que nós não podemos é continuar nos apegando a situações que não estão sendo olhadas, que o olhar não está voltado para o jurisdicionado. Nós precisamos amadurecer,
como instituição, como profissional, como operadores do direito. Porque hoje, o que acontece com qualquer instituto que surge? Ah, porque estão dizendo que o juiz é imparcial, eu estou ofendida. Ah, estão dizendo que o promotor pode cometer o crime, eu estou ofendida. Ah, porque dizem que o advogado fez isso, eu estou ofendido. Não! O nosso olhar tem que ser um olhar amadurecido, tem que ser um olhar para o jurisdicionado. A interpretação tem que ser essa interpretação da norma, essa norma, ela irá mudar, porque hoje nós lidamos com um sistema de justiça penal extremamente complicado. E qual a solução para isso? Nós devemos, sim, reunir esforços para trazer alternativas e soluções para esse sistema. Então, assim, me desculpem o desabafo e todas as situações que estão sendo colocadas, porque muitas das vezes eu não consigo entender como que não se leva em consideração o debate, qual seria a interpretação que vai garantir os direitos que estão previstos na nossa Constituição. Então, assim, é isso. Perfeito. Aí o pessoal está entendendo, né, Douglas e Renê? Porque que a Graciela foi convidada. Brincadeira, brincadeira. A gente nem sabia. Graciela, sejamos sinceros, a gente nem tinha conversado e a gente acaba comungando das ideias. Agora, veja só, Renê, eu vou fazer a última pergunta, porque já deu uma hora. E essa pergunta aqui eu quero dedicar aos alunos que estão assistindo. O Douglas já foi examinador do concurso do MPF. Eu acho que essa perguntinha você fazia. Você tem cara de que faria essa pergunta, viu, Douglas? Você tem cara de que faria essa pergunta. Qual é? E eu vejo muito isso. Eu vejo o Supremo decidindo questões, mas não analisando o todo. Então, são aquelas decisões pontuais e ele não analisa os efeitos reflexos, né? Aquela questão que está, de repente, até em outro documento, mas que sofre diretamente os efeitos daquela decisão. Onde que eu quero chegar? Nós temos algumas leis que prevêem recurso ao judiciário contra a promoção de arquivamento. Lei 1521 tem recurso de ofício. Então, a doutora Graciela, ela homologa o arquivamento, ela teria que submeter a um reexame necessário do tribunal. Olha que interessante. A Jogo do Bicho admite recurso em sentido estrito. Então, eu vou até começar pelo Renê. Renê, essas leis estão revogadas? Aliás, elas foram recepcionadas? Se sim, estão revogadas agora com o pacote anticrime, mais decisão do Supremo? Eu digo mais decisão do Supremo, porque eu fico imaginando o Douglas Moisés hoje com os 10 mandamentos, lendo para a comunidade, e aí o cara, pera um pouquinho, mas o Supremo já se manifestou sobre isso? Não, então eu não vou dar... Não. Pode matar. Uma decisão aqui com alguns aditivos dos mandamentos. Rogério, eu penso que esses dispositivos que eu escrevi lá no nosso livro de leis penais especiais sobre os crimes contra a economia popular, foi curioso quando fui fazer a pesquisa a respeito do dispositivo, porque pouquíssimos doutrinadores tinham tecido detalhes um pouco mais... Eu penso que ele não tinha sequer sido recepcionado pela Ordem Constitucional de 88, porque o sistema de reexame necessário, quando ele é lançado, quando ele está atrelado àqueles litígios envolvendo interesses da fazenda pública. Então, o crime da economia popular não tem a menor simetria com essas disposições, por exemplo, do Código de Processo Civil. Então, eu já pensava que ele já não tinha sido recepcionado. E, além disso, eu faço uma colocação na obra, que é a seguinte: essa disposição é completamente inútil, porque remete para o Tribunal de Justiça no reexame necessário, e se o Tribunal de Justiça discordar realmente desse arquivamento, ele pura e simplesmente vai ter os autos para o PGJ, né, na sistemática do 28 até então vigente. Então, veja que nós estaremos dando uma enorme volta com o processo para chegarmos exatamente no ponto original, né, de uma discórdia havida perante o Poder Judiciário na instância de piso. Né? Então, não vejo porque ele tem a utilidade, inclusive, para continuar sendo manejado. Eu participei, juntamente com o colega Vladimir Aras, juntamente com o colega Antônio Superberger, da comissão responsável pela redação, pela atualização da resolução 181 do CNMP sobre a tramitação, o poder investigar dos PICs e dos procedimentos
envolvendo a investigação do Ministério Público. E nós tratamos uma disposição de encerramento, já de outra reforma progressiva do pacote anticrime, nós colocamos uma disposição que textualmente afirma que todas as disposições, todos os arquivamentos propostos e previstos na nossa legislação passariam a ser regidos pela nova sistemática da lei anticrime e sistemática contida na resolução 181. Então, me parece que isso já é o suficiente para dizer que eu acho que agora o pacote anticrime ele inaugura, e agora com a decisão do Supremo, reinaugura-se uma nova sistemática de arquivamento, de reexame, que deverá se espraiar para todos os demais dispositivos semelhantes da nossa legislação. Douglas, o que você acha? O Rogério, essa pergunta eu não faria em concurso. Eu não faria em concurso. Mas para mim isso é muito tranquilo. Em todos os meus escritos até hoje, eu sempre defendi a não recepção desses dispositivos. Um exemplo claro da decisão do juiz que concede habeas corpus teria reexame necessário. Né? Eu achava assim, que tinha uma certa razão de ser na decisão de absolvição sumária. Ok, tinha um sentido, né? Porque estaria retirando do juiz. Mas em todos os demais casos, eu acho que não tem sentido algum, nenhum mesmo, ter o chamado reexame necessário da decisão do juiz. Porque se o juiz deu a decisão e o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e ou a vítima que pode se habilitar como assistente, vejam bem, ela pode se habilitar, não recorreu, a situação está preclusa. E eu não posso fazer um reexame daquilo que um juiz que tinha competência para fazê-lo não fez. Princípio da voluntariedade, ou seja, não houve recurso, acabou. Então, para mim, essa parte é bem tranquila. Eu sempre defendi nos comentários do CPP, eu deixo isso expresso pela não recepção desses dispositivos, pela nova ordem constitucional, que tem um modelo acusatório. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o poder investigatório do Ministério Público, falando do promotor natural e de várias outras consequências que são extraídas de um modelo acusatório, ele deixou isso claro. É evidente que o artigo 3º é importante, coloca na lei de uma forma clara que o modelo é acusatório, mas assim, pessoal, nós temos que entender o que é um modelo acusatório. Não é o que muitos dizem que tem que ser. Se não for assim, não é acusatório. Por favor, fica uma advertência. Leiam sobre isso. Na minha ótica, tem várias obras, mas na minha ótica, o livro que melhor explica isso é do Mauro Fonseca Andrade, que ele tem sobre sistemas processuais penais, que ele explica isso de um modo comparado. Nós temos modelos acusatórios diversos entre si, mantendo, porém, aqueles modelos fixos, aqueles elementos que são essenciais. E o resto a gente vai adaptando. Creio que ficou melhor, gente. O juiz não poder decretar de ofício prisões cautelares. Acho que ficou melhor. Acho que dar o Ministério Público ter uma autonomia maior, eu quero dizer isso também, doutora Graciela. Assim, eu acho que é importante cada um ter a sua função. Eu acho fundamental. Só que eu vou dizer qual é a minha preocupação como membro do Ministério Público quando eu digo que em determinados casos tem que ter controle jurisdicional. Quando faz coisa julgada material. Exato. Isso para mim, é uma garantia do jurisdicionado. Porque uma vez reconhecido por um juiz, não tem como reabrir aquela questão. Se for por ausência de provas, aí tudo bem. Eu acho que isso não tem que estar submetido ao juiz. Isso é um ônus do Ministério Público, que diz que não tem provas suficientes, assume esse ônus institucional. Mas a minha preocupação, por isso que eu quero deixar claro, mas há muitos bons argumentos em sentido contrário para dizer que o Ministério Público assumiria esse ônus também, é que eu acho que nesse caso tem que ter um controle. Tem que ter um controle. Porque eu vou dar um exemplo. Um membro do Ministério Público diz o seguinte: está extinta a punibilidade do réu. E faz uma interpretação benevolente, por exemplo, fazendo uma interpretação pela prescrição da pretensão punitiva, pela possível pena a ser aplicada. Mas aí o Supremo já até decidiu que deve, desculpe, interrompê-lo aí, mas nesse caso, para que haja coisa julgada, tem que ser submetido ao judiciário. Por isso que eu defendo que nesses dois casos tem que ter a submissão, nos demais não precisa. Exato. Entendeu? Porque daí se vem um outro depois e diz que não está prescrito, não, pega e reabre o processo.
Que segurança tem o jurisdicionado? Na medida que ele tem uma decisão jurisdicional com controle de mérito, isso é uma garantia do jurisdicionado, do sistema. E essa Posso estar tem um equivocado. aspecto negativo dessa interpretação de que a atribuição para o arquivamento seria completamente do Ministério Público. Aqui nós teríamos um problema que poderia, em um primeiro momento, trazer um prejuízo ao jurisdicionado. Mas, se nós adotarmos a interpretação que já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, quando o arquivamento se fundar em atipicidade ou na extinção de punibilidade, deve ser submetido à análise do judiciário, porque aí nós não teríamos uma decisão de arquivamento, e sim uma decisão antecipatória do mérito. Então, nesse caso, eu acredito que poderia ser essa opção. Eu vou até... Você sabe que eu vou fazer uma observação, Douglas, mas eu até cheguei a escrever sobre isso, que como eu entendo que o Ministério Público comunica independentemente do fundamento do arquivamento, eu acho que esse controle o juiz faz caso o Ministério Público queira desarquivar e oferecer a denúncia depois de ter arquivado. É interessante. O juiz não pode, o juiz rejeita essa denúncia dizendo que você não tem interesse de agir. Existe a coisa julgada administrativa para você nessas duas hipóteses. Você arquivou lá atrás para a tipicidade, você está querendo oferecer denúncia, eu rejeito essa denúncia. Então, eu acho que aqui, só para tentar manter esse sistema de comunicação puro, em que pese, eu achar muito interessante essa questão de, a depender do fundamento, colha-se uma decisão para petrificar. Também acho legal, mas só dizendo que aquele que defende a comunicação em todos os casos, isso não impede o juiz de rejeitar a denúncia lá na frente nessas duas hipóteses. E dizer o seguinte, viu, Douglas? Eu sempre fui contra o recurso de ofício. Sempre. Inclusive habeas corpus. Acho absurdo. Absurdo. Mas, até porque você recorre de ofício quando você concede o habeas corpus. Agora, você sabe que eu estou preocupado, Douglas. Porque o juiz das garantias, Renê, Graça, o juiz das garantias, ele pode determinar o trancamento da investigação. E não tem recurso para isso. Não tem recurso para isso. Não há recurso contra a decisão do juiz que determina o trancamento do inquérito. E aí, Douglas, já vou te dar a palavra. Eu sempre interpretei esse trancamento de ofício do inquérito. Eu até defendo que ele pode trancar de ofício se não tiver decisão deles, não seria habeas corpus sob ato próprio. Eu acho que é um habeas corpus de ofício, aí teria que ter reexame necessário. Bom, o que você acha, Douglas? Não, eu acho que a gente, embora não tenha uma previsão expressa, a gente tem uma válvula de escape, porque a decisão do juiz, ela tem uma força de definitividade. Ela tem, então você vai falar do mandado de segurança? Não, vou falar da apelação com fundamento 5932. Bom, eu acho que pode ser uma saída. Porque cabe a apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas que não se enquadram no inciso 1, que é da decisão de mérito. Então você defende a apelação? Não, para essa situação, enquanto nós não tivermos regulado uma coisa específica, nós poderíamos dizer, a decisão do juiz que concede um habeas corpus para trancar uma investigação é uma decisão definitiva ou com força definitiva? Está previsto explicitamente? Não. Mas seria uma interpretação possível, eu não estou dizendo que é. Tá, ou seja, para a gente continuar defendendo a não recepção do recurso de ofício, a apelação poderia ser a salvaguarda. Perfeito. Graça, você tem uma observação para fazer nessa questão de recurso contra arquivamento, né? Porque na sistemática anterior, nós tínhamos aqui, em que pese a doutrina trazia essas 3 exceções, né? Em que pese não caber recurso da decisão que homologa o arquivamento, nós tínhamos 3 exceções aí, que eram até as questões de concurso. E dentre essas que foram muito bem colocadas aqui, teria uma possibilidade, que é um recurso, não um recurso judicial, mas administrativo, que continuaria tendo a mesma eficácia, que eu acho que não mudaria em nada, ainda que o Ministério Público assumisse aí o protagonismo pelo arquivamento, que é a previsão da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que traz lá que, no caso de competência originária dos procuradores, que o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador da República ele venha requerer esse arquivamento,
automaticamente haveria um recurso para o Colégio de Procuradores. Então, aqui, como essa decisão ela já seria uma decisão administrativa, ainda que nós venhamos entender que houve uma revogação dos outros dispositivos, essa norma continuaria vigente, na minha visão. Perfeito. Em sede de competência originária. Gente, a live vai ficar salva, sim, tá? A live sempre fica salva. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Graciela, muito obrigado. Douglas, agradeço bastante. Renê, eu vou passar a palavra para vocês para as considerações finais e eu já vou me despedindo de absolutamente todo mundo aqui. Não deixem de seguir os 3 que estão nesta live. Muita informação. Graciela, o Douglas Fischer ele publica acórdão do Supremo antes do próprio Supremo publicar o acórdão. Então, o Douglas, por exemplo, já está publicando, talvez amanhã ou depois de amanhã, os embargos que nem foram oferecidos ainda contra essas ADIs. Exato. E o Renê também tem informações importantíssimas nas suas redes sociais. Acompanhe os 3. Vou passar na mesma ordem. Graciela, Renê, Douglas, para as considerações finais. E eu já me despedi aqui. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão presentes. É um privilégio enorme estar aqui participando dessa live com vocês, em especial o Rogério Sanches, que foi o meu professor, que foi com quem eu aprendi direito penal. Então, para mim, assim, é uma honra, uma alegria enorme poder estar aqui, vivendo esse momento e realizando um sonho, para ser bem sincera, né? E colocar aqui para todos a minha alegria e satisfação de poder estar aqui. Douglas é um mestre também, um parceiro, alguém que tem me ajudado profundamente aí durante as angústias que nós vivenciamos no judiciário, e também com o Renê. É uma grande honra para mim poder estar aqui. Agradeço a todos e a presença de todos que estão aqui. E nós vamos continuar debatendo até chegar, né, a algo que venha trazer uma transformação aí para o nosso sistema. É uma luz no fundo do túnel que esperamos que não seja um trem, né, Graciela? Vamos lá. Exato. Renê? Renê? Só agradecer imensamente aí a generosidade do Rogério. Rogério é aquelas pessoas que têm uma generosidade que não cabe dentro do peito. Rapaz, ele realmente iria sem medir qualquer tipo de consequência. Isso é maravilhoso, né? Por mais torçamos para mais pessoas dentro do sistema de justiça e fora dele, como você, né, Rogério? Quero agradecer a presença do Douglas, da Graciela, dizer que foi uma alegria aqui debater com você. E acho que a grande mensagem que nós temos a passar para todos que acompanharem é que nem sempre uma decisão consegue aquilatar dúvidas da legislação mal feita do Brasil, pode às vezes editar. Né? Isso se torna um ciclo vicioso e decisões e mais decisões necessitam de outras alternativas legislativas que necessitam de novas decisões e esse ciclo acaba perpetuando aí um estado de incerteza inacreditável no nosso país. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigado, Renê. Douglas, só lembrando que a live de hoje foi o 28 de CPP. Por incrível que pareça, eu gostei do 28 de CPP. Quem piorou tudo foi o Supremo. Foi o Supremo. Eu também concordo. Mas assim, Rogério, obrigado demais pelo teu convite, né? O Rogério agora está fazendo as lives e às vezes não sabe se é o Rogério ou se é o irmão gêmeo dele que vem, mas ele tem essa garantia, né? Brincadeiras à parte, gente, é muito bom estar aqui, conversar e a Graciela tem razão, o Rogério é nosso mestre. Alguém escreveu aqui o mestre dos magos, né? Você sabe por quê, né? Porque eu não deixo ninguém voltar para casa, né? Os entendedores entenderão. Os entenderão. Mas, assim, eu acho que é importante. O Supremo realmente criou um problema. Se a gente tivesse resposta para isso, assim, é isso, né? Nós estamos tentando encontrar um caminho, né? E aquela máxima, eu sempre digo, Otto von Bismarck já tinha razão. Se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, pelo menos não comeriam as salsichas. Né? E essa lei ela foi terrivelmente embutida, foi um jabuti daqueles não debatido, né? Porque a gente tinha que ter resolvido isso antes de levar para a legislação, não teve debate nenhum, como se fosse uma simplicidade. E aí, aquilo que estava ruim em alguns tópicos, o Supremo conseguiu complicar. Né? Criar, inclusive, o Supremo, desculpa, eu vou dizer, legislou, mas enfim,
nós vamos ter que encontrar a solução. Nós temos aí 24 meses para resolver esse problema. Na prática, nós temos 24 meses. Eu acho que até lá, uns embargos de declaração para o Supremo, para eles sentarem lá e entenderem a sistemática de como é que vai se resolver, vendo todos esses problemas agora, e eu sou favorável ao juízo de garantias, vamos deixar isso muito claro. Quando eu critico, o pessoal diz, mas tu é contra, tu é do Ministério Público. Aquele velho argumento de autoridade que diz, tu é do mal. Quer dizer, não, eu sou favorável. O problema é como é que a gente vai interpretar isso. Né? Porque eu sempre digo, Rogério, criem uns gremlins jurídicos e depois vem na cabeça do réu, do investigado, porque eles não enxergam o problema que isso vai trazer. Eu já alertei em vários outros problemas, vários outros casos, problemas de interpretações. Não, tá ótimo assim, tá excelente. Olha o que está acontecendo agora em outros casos. Eu disse, eu avisei. Mas vamos mudar de novo. A conveniência agora, né, quando vem o problema que foi criado. Mas isso é para outro assunto. Obrigado pelo convite. A Graciela, muito legal. Renê, é sempre um prazer estar contigo. Saudade da gente poder conversar pessoalmente. Dias atrás eu tive com o Albert e com o Rogério aqui em Porto Alegre, a gente teve chance de bater um papo em dia. Né? Nós vimos que o Albert está sempre bem municiado, protegido dentro do carro dele. Esse é o delegado 24. Aliás, Graça e Renê, quando forem para Porto Alegre, manda o WhatsApp que o Douglas trata vocês muito mal, viu? Leva vocês em lugares muito ruins para vocês almoçarem, etc. Então, mandem o WhatsApp aí para vocês passarem mal como eu passei. E, Douglas, você falou do Gremlin, o 28, ele é aquela fase bonitinha do Gremlin. Isso. O Supremo jogou água. Jogou água, deu comida depois da meia-noite e botou o som alto. Você não vê o problema que vai dar. Também nem todos vão entender. Gente, obrigado então, Graciela, Douglas. Obrigada. Foi Valeu. ótimo. Tchau. Tchau. Tchau, gente.